Graça e paz, igreja. Bem-vindos a mais um EBD. Eu sou o Davi. Eu sou o Thiago. Espero que esteja tudo bem com vocês aí nesse momento que a gente está passando, na casa de vocês, com a família de vocês. Que Deus possa estar abençoando muito a família de vocês nesse momento. Agora eu queria, antes da gente iniciar, falar um pouquinho da mordomia, do cuidado com a terra. Eu queria pedir para o Thiago fazer uma oração para começar. Beleza? Amém. Vamos Vai lá. lá. Senhor Deus, te agradeço por mais este dia, Senhor Deus. Te agradeço por essa lição e te agradeço por nos dar um entendimento, Senhor Deus, que nós temos o dever também de cuidar dessa terra que habitamos, Senhor Deus. Que cada pessoa que esteja ouvindo essa lição possa entender isso também. É o que te pedimos, nos dê sabedoria e entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Certo, então, vamos lá, né? O tema de hoje, então, é a mordomia do cuidado com a terra. Certo? Então, como a gente já viu, essa revista fala sobre todas as nossas mordomias, né? Todos os nossos deveres que nós temos de cuidar das coisas de Deus. Então, nós já vimos várias, como em relação à mordomia da adoração, da nossa casa, né? Da família, Do tempo, do trabalho também. finanças. Isso. Então, tudo que a gente vive, tudo que está à nossa volta, pertence a Deus. E pertencendo a Deus, é nosso dever cuidar disso, porque nós estamos aqui exatamente para isso, para cuidar das coisas dele, certo? Com certeza. Então, a terra também é uma dessas coisas que pertence a Deus, então é nosso dever cuidar dela também. Então, isso é que a gente vai ver hoje aqui. A gente vai ver a relação que a gente tem que ter com a terra, né? Como Deus preparou ela para a gente, certo? O que vai acontecer depois de tudo. Então, são alguns dos temas que a gente vai ver hoje aqui, certo? Isso, o que aconteceu, o que acontece, o que vai acontecer, né? No geral. Exatamente. Então, para começar aqui, vamos falar sobre, né, sermos mordomos da terra. A Bíblia relata que Deus criou a terra exatamente para ser habitada. Ele não criou apenas para deixar ela como um planeta a mais ali no sistema solar. Ele criou a terra exatamente para ser habitada por nós. E Deus, ele planejou tudo certinho, não foi pelo acaso. Ele não deixou que o nada, digamos assim, criasse ela, né? Foi através da palavra que veio a ser criada a terra. E depois de criada, ele colocou a gente aqui e nos deu essa missão de cuidar. Nós já vemos isso no Jardim do Éden, que Deus colocou o Adão lá para cuidar do jardim. Isso fica bem claro lá. Ele não colocou Adão lá apenas para ficar lá, digamos assim, dormindo e, digamos assim, aproveitando relaxadamente, digamos assim. Ficar lá de boa, né? Ele tinha o papel dele, né? Isso, ele tinha que estar lá, ele tinha que estar lá cuidando da terra, tinha que estar lavrando a terra, tinha que estar cuidando dos animais, né? Como a Bíblia fala, que ele tinha que dominar sobre os animais da terra e do ar. Então, a Bíblia já deixa bem claro no começo que nós estamos aqui para cuidar da terra de Deus, certo? Então, em Isaías 45:18, diz assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ou seja, Isaías deixa bem claro aqui: Deus formou a terra para ser habitada, e habitada por nós, não é mesmo? Então, exemplificando tudo que eu falei aqui, o homem foi criado para ser o mordomo de Deus na terra, para a terra. Exatamente. E Deus concedeu a terra aos homens, certo? Antes de tudo, a gente tem que compreender que a terra, tudo isso que a gente vive, todo lugar onde a gente habita, é de Deus. Isso aqui foi provido pelo Senhor, porque Ele que criou. Então é dele, certo? E nós fomos criados para poder habitar a terra, assim como a terra foi criada para ser habitada por nós, certo? Então, nesse sentido, a gente tem que entender que tudo que é criado, tudo que é dado nessa terra, pois a gente também lavra, cria, mas tudo que é criado nesse planeta aqui onde a gente vive, é dado por Deus. E isso inclui a comida que chega na nossa casa, os animais que são cultivados, mesmo que industrialmente, né? Mas são meios não, são coisas geradas da terra, geradas, frutos de onde a gente habita. Sim, exatamente. E se a gente parar para ver também na Bíblia, quando, por exemplo, a gente agradece pelo nosso almoço, né? A Bíblia fala que a gente pode plantar, né? A gente pode cuidar, pode jogar água, deixar no sol, mas é Deus que faz crescer. Ou seja, não importa o que a gente faça, se Deus não fizer crescer, digamos assim, não vão ter o alimento. Ou Se seja, não houver a chuva, né? Não isso, acontece. por isso que a gente então tem que agradecer pelo nosso almoço, porque Deus fez crescer
Por mais que a gente esteja cuidando de tudo, né? Plantando, botando o adubo certinho, é Deus que faz crescer e é por isso que a gente tem que agradecer. Exatamente. E da mesma forma que Adão recebeu o papel dele de cuidar do Éden naquela época, mesmo que seja assim, que naquela época ele não tinha cansaço, não suava, não sofria pelo suor dele, hoje a gente tem esse papel. A gente tem um papel de cuidar da terra também, entendeu? E quando a gente fala terra, a gente fica falando terra, 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 não é só a terra, o chão, mas o planeta mesmo. Tudo que envolve esse planeta a gente tem que passar a cuidar também. Certo? Então a gente tem o papel, biblicamente falando, de governar a terra. Isso a gente pode encontrar lá em Salmos 104, 30 e Salmos 65, de 9 a 13. Tá bom? Certo. Então, né, só resumindo aqui, Deus, ele é dono de tudo e de todos, então de todos os planetas também, do Sol, de todas as estrelas que existem. Então, sendo dono da terra também, a gente está, digamos assim, vivendo de aluguel aqui. E o nosso pagamento, digamos assim, desse aluguel é cuidar das coisas dele. Isso a gente pode pegar qualquer casa assim, de aluguel também. Você vai morar lá, mas você tem que estar cuidando das coisas. Porque a casa ainda não é sua, mesmo que você esteja pagando para morar lá. Então, assim, é na terra também. Estamos, digamos assim, pagando para morar aqui. E nosso pagamento é cuidar dela. Se não cuidar também, vai ser pior para a gente. Com certeza. Você não cuidar do planeta que a gente vive, do ambiente que você vive, com certeza traz consequências futuras para você. Um exemplo disso, bem rapidozinho, a gente pode falar, por exemplo, de São Paulo, que é uma cidade, São Paulo capital, que é uma cidade muito urbanizada e muitas pessoas que moram lá jogam lixo nas ruas. E o lixo que eles colocam entopem as bocas de lobo e, por consequência, a cidade inunda. Né? Ano passado aconteceu de uma forma bem pesada, tanto que chegou até nas garagens de apartamentos. Né? Então, isso foi um exemplo de que tudo aquilo que você faz para a Terra tem uma consequência, né? E a consequência foi as enchentes, né? Infelizmente, para aquele local. Né? Isso. Bom, então, vamos dar uma olhadinha, então, como é que funcionava, digamos assim, a Terra antes da criação do homem. Porque existia um tempo, né? Deus criou tudo em 6 dias. Então, em 6 dias, houve a terra sem o homem. Então, a gente vai ver aqui, então, que Deus criou a terra, ele preparou a terra para que o homem viesse e começasse a cuidar dela. Então, aqui em Gênesis 2, versículos 5 e 6, diz: toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Ou seja, a gente vê aqui que Deus tinha preparado tudo para que o homem viesse e começasse a cuidar da terra. Deus preparou ali o campo, Deus preparou a terra. Só faltava o homem estar ali para cuidar, para começar a plantar, e Deus ia junto com ele, né, mandando a chuva para que começasse a crescer as plantações. Então, quando o homem chegou, isso começou a ser feito. Né? A gente vê ali Adão cuidando ali do jardim, dominando, né, como Deus disse, dominando sobre os animais ali, cuidando ali do jardim, das árvores que haviam nele. E então esse era o papel de Adão também naquele jardim. O papel da criação do homem é ter relacionamento com Deus, mas o homem ali no jardim é para cuidar do jardim. Então a gente vê que o homem ele realmente foi feito para ter vários papéis, né, para ter várias funções, e que a gente tem que cumprir, porque foi Deus que nos ordenou, certo? Mas veio a queda do homem, né? Veio o pecado, e com isso a gente foi expulso do jardim. Né? Adão e Eva foram expulsos do jardim, e Deus disse que a partir daquele momento, para poder, digamos assim, ter o alimento na mesa, eles agora vão ter que trabalhar com esforço, né? Com dor, com suor, e não era isso que Deus tinha planejado para a gente. Deus tinha planejado que a gente viesse a trabalhar, mas sem suor, sem cansaço, digamos assim, sem o meio ambiente nos afetar de forma negativa, certo? Sem, digamos assim, uma chuva inundar aquele lugar e viesse a estragar a plantação. Então Deus tinha feito tudo para ser de uma forma perfeita, mas a gente, sendo esses pecadores, falhamos, caímos e perdemos digamos assim, todas essas maravilhas que Deus tinha feito para a gente, tinha preparado para a gente, certo? Exatamente. Resumindo, a relação do homem com a terra se resume em antes e depois da criação. Certo? E depois da queda também. Não, é antes, durante e depois da criação. Certo?
E, finalmente, chegando na parte que eu acho que a gente mais se aplica hoje em dia, né, pessoalmente falando, a gente consegue ver que o meio ambiente, com o passar do tempo, está se deteriorando, está se tornando menos fértil, vamos dizer assim. A gente consegue enxergar isso, por exemplo, nos vários campos de futebol que são retirados da Amazônia, áreas, né, de campo de futebol, ou coisas que vão acontecendo, poluições que estão acontecendo em rios, lagos. De novo, volto me lembro apenas agora do Rio Tietê, por exemplo, em São Paulo, que é um rio completamente poluído. Que é um dos maiores do Brasil, né? E que é um dos maiores do Brasil. Então, você vê que a poluição, tudo isso que agride o meio ambiente é gerado pelo ser humano. E a gente consegue entender aqui a falha da mordomia do homem com relação ao meio ambiente. A gente aprendeu que o mordomo é alguém que cuida, certo? A mordomia é o ato de cuidar. Então, a gente aprende que, como a terra é algo dado a nós, é algo que a gente também tem que passar a cuidar. Então, cada movimentozinho que a gente faz no nosso dia a dia pode ser um cuidado com o meio ambiente, sendo ele preservar a água na hora do banho, não passar de, por exemplo, 10, 20 minutos no banho, preservar a energia também, preservar o lixo onde você joga, como você joga, certo? Eu já vi várias vezes. Eu no ônibus e o cara vai lá e joga pela janela assim uma garrafa de água e polui lá e suja a rua e por consequência pode gerar problemas de enchente, né? Que nem eu falei. Enchente, falar assim, enchente é muito pesado, mas vocês entendem, né? Nesse sentido. Poluição. Então, aqui a gente vê que há uma falha do homem em fazer isso. Há uma falha do homem, da nossa sociedade, em cuidar do meio ambiente. E a gente deveria ter uma consciência ambiental com relação a isso. E também ver que como foi dada a nós por Deus, devemos cuidar disso. Certo? Certo. Por isso, então, que a gente vê, né, com todas essas falhas em o ser humano cuidar da terra, termos como desenvolvimento sustentável começarem a tomar uma importância maior nas conversas de política, no mundo afora, vem cada vez mais crescendo esse tema, certo? Só um detalhe, na minha área, a minha área é engenharia civil, e nessa área, tudo que tem a ver com desenvolvimento sustentável está ganhando mais força, e quem trabalha com essa área está, por consequência, ganhando mais dinheiro, porque é algo que não só uma pessoa ou outra ele tá falando, agora a sociedade inteira, muita gente também está falando sobre, né? Então, ter cuidado com as construções, desenvolver materiais que venham de outros materiais recicláveis, está sendo um assunto bem cogitado, pelo menos nessa área de engenharia também. Isso. E só para deixar explicado aqui, né, o termo desenvolvimento sustentável é a missão de prover o desenvolvimento econômico e tecnológico sem esgotar os recursos naturais do planeta, que até entra no que o Davi falou aqui, né? Porque na engenharia, né, eles utilizam diversos materiais, dentre esses são materiais naturais, né, que eles têm que tirar da terra. Então, certamente tudo que a gente usa, tudo que a gente vai tirando da terra, certa hora vai acabar se esgotando, começando a, digamos assim, ficar escasso. E então é uma coisa que vem preocupando cada vez mais. E a gente vê hoje em dia o aquecimento global crescendo cada vez mais. A cada ano que se passa, a temperatura do planeta Terra vem aumentando, certo? Isso gera diversos problemas. Então, a gente vai vendo aí que são coisas que parece que não faz muita diferença no dia a dia, mas que a cada ano vão piorando, e vai chegar um dia que vai afetar todo mundo, né, no planeta Terra de uma forma mais, digamos assim, forte, né? Mais agressiva, né? Isso. Então, a gente tem até em 1 Timóteo 6,10 falando, né, sobre como o homem ele prefere observar as coisas que, digamos assim, geram lucro para ele, né? A ganância, isso faz o homem se cegar, digamos assim, para as coisas realmente importantes. Então, a gente vê que o homem prefere, digamos assim, né, prefere ter dinheiro do que ter uma vida boa, saudável, às vezes, né? Então, a gente vai vendo aí, igual ele falou, né, o ser humano destruindo a Amazônia para poder, digamos assim, construir uma loja de produtos sustentáveis. Algo que não faz tanto sentido, né? Isso. Então a gente vai vendo cada consequência que os nossos atos vão tendo, cada consequência que os atos do ser humano vai tendo durante os anos.
e que a partir de agora, né, certo, com esse desenvolvimento tão rápido tecnológico, com a tecnologia se avançando tão rápido quanto nunca avançou, a gente vai vendo cidades aí se desenvolvendo rapidamente, né, tecnologicamente. O campo agora está cada vez ficando menor porque as cidades estão aumentando. Então a gente vai começar a perceber a partir de agora, né, certo, dessa época da frente, um crescimento muito rápido nos desastres naturais, né, como eu falei. O aquecimento global, certo, ele faz com que as camadas de gelo lá, né, por exemplo, na Antártida, na Groenlândia, acho que é Groenlândia, né, lá para cima, Lá pra cima. vai começando a derreter, isso vai enchendo os mares, por isso que cada vez mais estão tendo enchentes nas cidades litorais, certo? Então, são várias coisas que vão acontecendo por causa da falha do homem em cuidar da terra, certo? Certo. Mas, mesmo tendo todo esse problema que a gente vive com relação ao meio ambiente, a gente tem uma promessa lá em Isaías capítulo 35, certo? Em Isaías capítulo 35, Deus nos promete que a terra será restaurada depois da vinda dele. Então, mesmo que haja todos esses problemas que vão vir, que vão ocorrer e que estão sendo gerados pela ganância, pela avareza do ser humano, no futuro haverá uma restauração da terra. E se a gente for adentrar um pouquinho mais em Apocalipse, lá a gente vai ter a nova terra, o novo céu. Isso é um assunto que a gente pode discorrer outra hora, mas haverá uma restauração da terra. É a promessa entregada por Deus lá em Isaías capítulo 35. Mas isso não tira o fato de que temos que continuar tendo consciência, certo? Apesar de que ainda a gente já começou a ter novos desenvolvimentos sustentáveis. Por exemplo, a gente consegue ver quem passa ali na BR-070 vê vários eucaliptos, certo? Aqueles eucaliptos ali eles foram plantados justamente no sentido de há um revezamento de madeira para ter mais madeira para ser utilizado nas diversas áreas, certo? Então ali a gente consegue já enxergar que há uma preocupação com o meio ambiente, né? Mas todos nós precisamos, como cristãos, ter a noção de que como a terra foi dada a nós por Deus, devemos cuidar dela, do meio ambiente, certo? Exatamente. Não é só ativista ecológico, né, ativista ambiental que tem que se preocupar com isso. O cristão, na verdade, deve se preocupar mais com isso do que eles, porque é um dever dado a Deus, dado por Deus para a gente. Ou seja, digamos assim, é uma responsabilidade muito grande. Se você quer seguir Jesus, né, se quer ser filho de Deus, quer ser servo de Deus, cuidar da Terra, né, do planeta Terra é essencial para, digamos assim, é um requerimento, né? Uma das coisas básicas. Né? Isso, das coisas básicas que você precisa fazer. Não é só, digamos assim, ficar vindo para a igreja adorando a Deus. Você acha que o cristão certinho já, digamos assim, atingiu todos os requisitos para ser o cristão de verdade, né? Para ser um servo de Deus de verdade. Então a gente vê em toda essa lição, né, toda essa revista, todas as nossas responsabilidades. Então, o meio ambiente também é nossa responsabilidade, como cristãos. Certo? Exatamente. Então é isso, igreja. Queria agradecer novamente a oportunidade de estarmos aqui. Espero que essa palavra tenha entrado no coração de vocês, que a gente possa ter entendimento dos nossos papéis como ser humano nessa terra, nesse meio ambiente aqui, que foi entregue a Deus para nós. E é isso. Que você fique bem na sua casa, que Deus possa continuar abençoando a sua família, abençoando seus familiares, né, no geral, e que possa estar sempre com você. E seja sustentável. Seja sustentável. Amém. Até mais. Tchau. Tchau.